Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica, nós já passamos até por Jó e hoje nós vamos ver um pouquinho do que aconteceu com Sara, né? O final da vida de Sara. Hoje, Gênesis 23 e 24. E aí eu fico pensando, né? Sara morre, mas ela morreu feliz, realizada em todos os aspectos. A pessoa que tem uma promessa de Deus, ela só morre depois que essa promessa se cumpre. Por isso nós vamos meditar nesse livro hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Vamos pedir a direção. Meu Deus, mais uma vez nós pegamos a Tua palavra para ouvir a Tua voz. A boca é minha, mas a palavra é Tua. Por isso que saia da minha boca o que o Senhor quer, que nós ouvimos para aprendermos e seguirmos o Senhor como discípulos Teus. Em nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis 23 já começa com um comentário do bispo dizendo: Sara viveu 127 anos e faleceu na terra de Canaã, onde foi sepultada, foi honrada pelo soberano Deus, que lhe deu o poder de ser mãe na velhice, como está em Hebreus 11:11. Por intermédio dela e de Abraão, o Todo-Poderoso criou a nação de Israel, de onde nasceu o seu filho. O próprio Deus a chamou de princesa ao mudar o nome dela para Sara. Então, Deus é maravilhoso, né? Todos os planos dele têm tudo para dar certo na vida daquele que se mantém crendo, perseverando na fé. Então, versículo 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante da sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dá-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe, poderoso és no meio de nós. Enterra tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é da vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Mecpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança, de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou. Sepulta a tua morta. Então quer dizer, ali estava sendo oferecido, né? Abraão estava triste porque Sara havia morrido e é natural. Nenhum ser humano ele está preparado para a perda de um outro ente querido, seja ele quem for, seja o filho perder os seus pais, que é o mais natural, né? Ou os pais perder os seus filhos, ainda pior. Porque os pais, a esperança deles é que os seus filhos possam enterrá-lo. E não eles terem que enterrar os seus próprios filhos. Mas é a dor da perda. É impossível você não sentir essa dor. Quando você tem alguém que você ama e esse alguém morre, você vai sentir essa dor, você vai sentir a saudade, você vai ter lembranças. O que não pode acontecer é você se manter preso a esse sentimento para toda a vida, né? Você carregar o luto do seu familiar para sempre. Isso não. Porque isso vai te prender no passado, no dia em que ele morreu. Significa dizer que você tinha o seu coração naquele familiar. E no dia em que ele morreu, o seu coração foi sepultado junto com ele. Por isso você fica em depressão. Há pessoas que a depressão dela é porque elas perderam um ente querido, muito querido,
e o coração dela foi enterrado junto com aquele ente querido. Então veio a depressão, que a depressão é o vazio da alma, né? O diabo até se aproveita desse vazio para atuar na vida daquela pessoa, destruindo ela. Por isso, abre bem os teus olhos. Se você perdeu alguém, é natural que você sinta dor, que você lamente, que você chore, que você sinta a dor da saudade. Mas o que não é normal é você agora entrar em depressão por isso, ou ficar preso a esse sentimento, porque esse sentimento está demonstrando que você tem o seu coração nesse seu familiar. E aí, seguindo, diz assim no 13: E falou Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei. Toma-o de mim e sepulta ali a sua morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou Abraão em possessão diante dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. O comentário do versículo 19 diz: Abraão sepulta Sara. Abraão precisava de um local para sepultar sua amada esposa. Assim comprou o campo na terra de Canaã, onde era estrangeiro. Ele tinha gravado em sua mente a promessa do Altíssimo de dar aquela terra a ele e aos seus descendentes como herança. Por isso Abraão fez questão de sepultar Sara naquele lugar. Mais tarde, ele próprio foi sepultado ao lado dela. Aquela sepultura é conhecida até hoje como túmulo dos patriarcas, porque ali também foram enterrados Isaque e Jacó e suas respectivas esposas, Rebeca e Lia. Quer dizer, Deus, ele falou que daria a terra em possessão, mas a terra não veio de graça, ele pagou um preço. Quer dizer, aquela terra de Israel, Abraão comprou, Isaque comprou, Jacó comprou. Quer dizer, não é apenas que os inimigos estavam ali e depois eles tinham que conquistar a terra, era deles. Era a possessão deles, ele foi comprado, né? Foi adquirido aqueles campos. Então, veja como que as coisas são. Às vezes a pessoa pensa que as promessas de Deus vão se cumprir automaticamente na vida dela. Isso não existe. Eu tenho que provocar. A bênção, ela é provocada, ela é manifestada. A fé, ela é provada. E uma vez que a minha fé é provada, então vem a resposta. A pessoa que, por exemplo, ela viveu durante muitos anos num vício, numa vida errada, e ela quer se consertar. Então ela vai provar. Como é que ela prova? Abandonando aquela vida, abandonando aqueles costumes, abandonando aquela tradição. Ah, mas vai doer, eu gostava, eu fazia aquilo e eu gostava daquilo, mas aquilo nunca te fez bem. Então, o que você vai fazer de agora em diante para vencer aquela situação? É isso que importa. Então, é isso que eu entendo a respeito desse capítulo de hoje. E agora seguindo para o 24, né? E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Quer dizer, Deus não abençoou Abraão apenas em algumas coisas. Deus o abençoou em tudo. Assim Deus quer abençoar você em todas as áreas. Aí você se liga só nisso. Quero ser abençoado na vida sentimental, financeira, na saúde, nisso, naquilo. Você não pode esquecer que enquanto estivermos vivendo neste mundo, a gente vai enfrentar problemas, injustiças. Os filhos das trevas estão dominando também esse mundo e nós continuamos vivendo nele. Nós vamos enfrentar problemas.
Quando diz que Deus abençoa em tudo, por exemplo, quando você recebe o Espírito Santo, o que você acaba de receber em você? A plenitude de Deus. Eu posso dizer, tendo o Espírito Santo em mim, que eu sou abençoado em tudo. Em tudo. Tenho várias necessidades exteriores, mas dentro de mim eu tenho a fonte da água viva. É isso que ele quer dizer. Aí seguindo para o 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Então, a preocupação de Abraão para que o seu filho viesse ter um bom casamento, ter uma boa esposa. Assim como Sara foi uma boa esposa para ele, né? Uma companheira para a vida dele, ele queria que o mesmo se repetisse com o filho. Assim somos nós. Não é que você vai se preocupar com a sua vida sentimental. Ela não pode ser uma preocupação, porque tudo que se torna uma preocupação é a ausência total de fé. Mas você vai cuidar, por exemplo. Eu posso cuidar de mim mesmo. Digamos que eu sou um solteiro. O que eu posso fazer como solteiro para me abençoar? Eu vou me preparar para ser a pessoa certa, porque quando eu encontrar a pessoa certa, eu vou ser feliz com ela. Ela, a pessoa certa, vai ser escolhida por Deus para mim. Então, eu primeiro me torno a pessoa certa, né? Porque não adianta eu vir ferido do meu passado, né? Carregando vários traumas complexos, uma vida destruída, entrar no novo relacionamento com tudo isso e, com certeza, eu vou levar toda essa dor, todo esse sofrimento para a minha nova vida. Então, não vale a pena. Então, o que eu tenho que fazer? Me preparar, ser a própria bênção, buscar ser a pessoa certa. E Deus vai incumbir, né? O trabalho dele vai ser marcar esse encontro entre eu e a pessoa amada. Então, Abraão estava aqui preocupado com o filho dele, né? O filho dele não poderia ser qualquer mulher para ele. Então, ele teve uma preocupação de pedir o servo para ir lá buscar uma mulher certa. O comentário do bispo diz assim, ó: depois da morte de Sara, Abraão quis providenciar uma esposa para Isaque. A preocupação dele era que essa mulher não fosse da terra dos cananeus, e sim da própria parentela. Abraão compreendia perfeitamente os propósitos do Senhor Deus em relação aos descendentes dele, e por isso não podia permitir a mistura com povos pagãos. Isso mostra que, depois de assumir a fé no Senhor Jesus, o passo mais importante a ser dado é o casamento, pois o objetivo de Deus é blindar a salvação. Por isso, deve ser feito entre pessoas da mesma fé. Porque nós temos que pensar o seguinte: andarão dois se não pensarem iguais, né? Se não tiverem os mesmos propósitos. Porque se eu sou de uma igreja, minha esposa é de outra, será que a gente vai dar certo? Qual é a probabilidade desse relacionamento dar certo? Então, eu tenho que ter os mesmos objetivos, o mesmo ideal, né? A gente tem que trilhar o mesmo caminho. Então, é isso que vai fazer com que os relacionamentos dê certo. Não é apenas o diálogo, porque tem gente que tem muito diálogo entre o seu marido, a esposa, enfim, mas não resolve nada. O certo é ambos terem os mesmos pensamentos. O 5. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Quer dizer, Abraão havia saído daquela terra. Vamos olhar agora para o lado espiritual da nossa vida. Então, se você está na igreja, você se converteu, tem o Espírito Santo e tem filhos, é natural que você não quer que os seus filhos venham conhecer o mundo como você conheceu. Os filhos, por sua vez, vão ter a curiosidade de querer conhecer o mundo. Mas por isso você deve abrir os olhos, ser sincero para com seu filho, falar todas as coisas.
Mostrar para ele o que é o mundo e o que é seguir a Deus. O que tem no mundo e suas consequências. E o que tem no universo de Deus e as suas consequências. Por exemplo, quem me dera eu ter nascido num lar cristão e ter crescido na fé, né? Ter sido guiado desde o princípio. Mas para mim, na minha família, não foi assim. Apesar de eu ter chegado muito jovem na igreja, graças a Deus, eu sou muito feliz por isso. Mas eu gostaria de ter nascido num lar cristão. Já há pessoas que nasceram num lar cristão, cujos pais são obreiros ou pastores, enfim, mas esses gostariam de conhecer o mundo. Mas nós temos um dever de mostrar o mundo para os nossos filhos, né? Mostrar para eles o que é viver no mundo, o que é estar no mundo. E exemplos é o que se farta, né? Na internet, atores, atrizes, famosos, não famosos, na rua, pessoas conhecidas, desconhecidas. Quer dizer, a gente tem como mostrar as consequências de uma vida sem Deus e uma vida com Deus. E cabe a ele fazer a decisão dele, a escolha dele. Eu, como pai, eu não posso escolher pelo meu filho, eu não posso impor uma escolha para ele. A gente vê isso, sabe em quem? Em Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, ele não impôs uma escolha a Adão e Eva. Ele deixou eles livres para escolher. Olha, você tem todo o paraíso à sua disposição, mas essa árvore aqui você não come dela, porque quando você comer, você vai morrer. Então, quer dizer, Deus deu uma direito de escolha. Olha, essa árvore aqui é mal, o resto é tudo bom. E o homem escolheu o mal, mas pagou pelas suas consequências. Depois Adão veio se consertar, como a gente mesmo leu. E aí, seguindo aqui, e Abraão lhe disse, guarda-te que não faças lá tornar meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse meu juramento, somente não faças lá tornar meu filho. Sabe o que eu entendo também? Por exemplo, você chegou na igreja e agora você está reconstruindo sua vida, né? Você já sofreu, passou por decepções, traições, você foi ferido, enfim, uma vida um inferno, né? Mas você chega na igreja e a carência, né, emocional vai estar com você. Você vai querer ter alguém do seu lado, que você vai se sentir vazio. Sabe quando é que esse vazio vai sumir, desaparecer? Quando você tiver o Espírito Santo. Porque há pessoas que hoje estão casadas, bem casadas, têm um marido ou têm a esposa dormindo do seu lado, mas continua se sentindo vazio, sozinho, triste. Quer dizer, a falta, você não pode suprir essa falta, né, esse vazio com alguém. É o Espírito Santo. Então, primeiro, seja feliz, se cure, né? Cure o seu coração, porque não adianta você entrar num novo relacionamento agora sofrendo ainda, né? Gemendo ainda, sangrando com as feridas do outro relacionamento. Às vezes a pessoa não entende isso porque ela está tão carente que ela quer ter uma pessoa do lado. E essa pessoa do seu lado vai te decepcionar e vai continuar te ferindo. Quer dizer, se já tem uma ferida exposta do passado, agora essa ferida vai aumentar ainda mais. Por isso que tem pessoas que se fecham completamente para o amor e elas não querem mais se relacionar com ninguém. Porque elas já foram tão machucadas, tão feridas no passado, que para elas não vale mais a pena se relacionar com ninguém. Aí ele diz no 9, então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em suas mãos. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse, olha a oração dele, né? Olha só, e a novela Gênesis mostrou exatamente isso, né? Ele orando, pedindo a Deus, e Deus fazendo exatamente como a oração dele. Essa oração é uma oração de determinação. Olha só. Ó Senhor Deus, de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro,
para que eu beba. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e baixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 siclos de ouro. E disse, de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor, e disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos, de meu senhor. O comentário do bispo diz, o Senhor me guiou. Isso revela o que acontece quando uma pessoa se entrega em total obediência à direção do Espírito Santo. Ninguém melhor do que o eterno Deus para saber o que serve para nós. Por isso, devemos permitir que Ele tome a frente de todas as nossas decisões para não nos prejudicarmos nas escolhas que fazemos. Que forte, né? Poxa, é tão maravilhoso, porque a gente vê a própria mão de Deus ali, né? Quer dizer, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade. Às vezes a gente está orando por uma coisa e aquilo ali não é a vontade de Deus. Mas e quando nós queremos nos submeter a Deus? E quando nós queremos que seja feita a vontade de Deus? Não é maravilhoso? Quer dizer, ele se colocou, né, na dependência de Deus. Ele falou, olha, meu Deus, eu vim aqui de tão longe, então que isso assim aconteça. E como ele nem tinha terminado de orar, já apareceu lá Rebeca. Quer dizer, era tudo providência. Tem gente que fala assim, é coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Jesuscidência. Foi ele quem planeou tudo isso para isso dar certo. Se você tiver a sua vida com Deus, sua comunhão com Deus, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Tudo vai dar certo. Você vai achar a pessoa certa, a pessoa amada. Você é a Rebeca, você vai achar Isaque. Você é Isaque, vai achar a Rebeca, a pessoa certa. No 28. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse, entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa e desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés deles e os pés dos homens que estavam com ele.
Depois puseram comida diante dele, ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito a meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, vacas e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher de meu senhor, deu à luz um filho, a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. Lembra que quando Abraão saiu daquela cidade, ele saiu praticamente com uma mão na frente e outra atrás, com alguns servos, com algumas riquezas, mas não tão rico. E ele saiu sem filhos com Sara. Mas agora o servo volta para anunciar o testemunho dele, né? Que Abraão estava riquíssimo. E também com o filho, no 37. E o meu senhor me fez jurar dizendo: Não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habito. Quer dizer, aquelas mulheres eram pagãs, elas tinham ídolos, serviam a outros deuses. Apesar que esses aqui também serviam, mas diferente disso, eles eram do mesmo sangue. 38. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? Porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então, quer dizer, a fé de Abraão era que o anjo de Deus iria à frente. Então, e quando nós colocamos o Senhor Jesus à frente das nossas questões, dos nossos problemas, será que tem como dar certo? Pensa bem aí. No 41, então, serás livre do meu juramento quando fores à minha família. E se não te derem livre, serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperarás, se prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: Peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, essa seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou e baixou o seu cântaro de sobre si e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi. E ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do filho de meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do teu filho, de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os filhos que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: Deixai-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemo-lhes. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este homem?
Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, se tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiu sobre os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Ber-Lahoi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, desceu do camelo, e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? E o servo disse: esse é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. É forte, né? Essa história de Isaque e Rebeca, eu achei muito preciosa, né? E isso nos dá uma certeza de que quando nós estamos nos planos, incluído nos planos de Deus, não tem como dar errado. Jesus disse assim: eu sou a vara, aliás, eu sou a oliveira e vós são os ramos, né? As varas. Se nós estivermos em Jesus, vamos produzir muitos frutos. Fora de Jesus, não tem como produzir frutos, vamos continuar vazios. Por isso, minha amiga, meu amigo, se mantém firme na sua fé e vai até o fim, tá certo? Deus é com você para abençoar você na sua vida sentimental, e não só apenas isso, mas também no seu casamento, na sua família, em tudo. Que Deus abençoe você. Faz seu comentário e dá o seu gosto e vamos em frente. Deus abençoe.